Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com menor otimismo para a aprovação da reforma da Previdência, o dólar mais uma vez teve uma alta frente ao real nesta quinta-feira e o índice Bovespa teve uma nova queda. Ontem também os Estados Unidos divulgaram o PIB para o terceiro trimestre do ano no país norte-americano, que mostrou uma alta de 3,3% no Produto Interno Bruto lá dos Estados Unidos. E hoje, a alta do dólar frente ao real foi de quase 1%. 0,95% foi a valorização do dólar comercial frente ao real nesta quinta-feira. E a moeda norte-americana termina o dia aos R$ 3,27 mais 10. Como eu já falei, dólar em alta, índice Bovespa em queda. Mais uma forte queda para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje, a queda foi de 1,55%. E neste momento, o índice Bovespa está aos 71.587 pontos. Lembrando que esse número ainda pode mudar um pouco, porque o mercado fecha logo mais às 18 horas. Então, ele ainda está aí variando um pouco, mas já mostra essa tendência de forte queda para esta quinta-feira no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E a Bolsa de Valores de São Paulo realizou hoje a 7ª conferência em gestão de riscos e comercialização de commodities, para aprimorar o conhecimento sobre riscos de investimento no mercado de derivativos na América Latina. Quem esteve também neste evento foi a diretora executiva de produtos e serviços do agronegócio da CME, Susan Sutherland. E nós vamos ouvir agora uma entrevista com ela. We were talking today about the soon-to-be trading cross-listed option on soybeans. Well, it's an opportunity to have a soybean option here at B3 that allows local participants to actually trade the product within their country and having the currency adjustment done and the margining the way that products are managed here at B3. We have worked closely together for quite some time in the agricultural space as well as in the financial products area, but currently we're focused on potential expansion in the agricultural area, starting with the soybean option and possibly looking at some other agricultural products as well. Starting a career in the commodities and derivatives area is a lot different now than it was when I started. So at that point in time, they still had the trading floors, and you learned a lot just by being on a trading floor. Now we don't have very much in the way of trading floors remaining. So I think it's very important for those looking to have a career to start by learning at the university, the way it, certainly an excellent way it's offered, for example, at B3, to get a clear understanding of what how the products work, and then learn a bit about the different areas or different products, meaning financial products, agricultural products, and so forth, to find that that niche that you really enjoy and want to pursue even greater expertise in. Quem vem por aí agora trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é a Juliana Rezende com as informações para o centro-sul do país. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. A produção de algodão da primeira safra já começou a ser plantada em grande parte das áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Os produtores ainda estão com ritmo mais lento no campo, mas as atividades já começaram. E a umidade do solo beneficia bastante agora esse início do desenvolvimento, porque segue elevada na maior parte da região centro-oeste e sudeste também. No decorrer dos próximos dias, a formação de uma área de baixa pressão no Paraguai vai intensificar as chuvas aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também espalhar essas instabilidades pelo sudeste. Vai ter previsão de chuva pesada em grande parte do centro-oeste e também do estado de Minas Gerais, onde os acumulados podem passar de 100 milímetros em apenas 5 dias. Já nas áreas mais ao sul do Brasil, predomínio de tempo mais seco. No decorrer do segundo período, entre o dia 6 até o dia 10 de dezembro, chuvas persistem de forma mais forte entre o centro-oeste e o sudeste, por conta de ventos no alto da atmosfera que acabam transportando bastante umidade. Na região sul, o tempo até volta a ficar um pouco mais seco do oeste ao sul gaúcho e nas demais áreas do sul do Brasil,
pancadas de fraca intensidade. No decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 15 de dezembro, as chuvas voltam a ganhar força aqui nas áreas mais centrais do Brasil. Então, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso devem voltar a receber chuvas fortes e com acumulados elevados de até 70 milímetros nessas regiões, por conta de instabilidades no alto da atmosfera que conseguem organizar um canal de umidade. Nas demais áreas do Centro-Sul, entre Mato Grosso do Sul, interior do estado de São Paulo e região sul, chuva fraca e instabilidades isoladas. Então, ao longo das próximas semanas, áreas produtoras de algodão das áreas centrais do Brasil devem receber chuvas fortes. Isso deve manter a umidade do solo bastante elevada. Só que, por outro lado, essas condições podem acabar interrompendo de maneira momentânea as atividades do plantio das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouquinho a gente traz mais informação para os produtores de algodão aqui do Brasil. Mas agora o assunto é o Desafio 2050. O que é preciso para alimentar 9 bilhões e 800 milhões de pessoas? Esta deverá ser a população mundial no ano de 2050, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Este assunto foi debatido hoje em um evento aqui em São Paulo. Em 2012 foi lançado o Desafio Brasil 2050. Para saber o que evoluiu de lá para cá, eu conversei com o diretor executivo da ABAG, Luiz Cornacchione, e eu perguntei para ele quais que foram então as evoluções ao longo destes anos durante esse evento que aconteceu hoje aqui em São Paulo. Nós vamos acompanhar agora a entrevista. Primeira iniciativa, uma iniciativa importante, né? É uma iniciativa que envolve a ABAG, a Andef, a FAO aqui no Brasil e a Embrapa, né? Olhando o que nós temos que fazer agora para o desafio que vai chegar lá em 2050. Não é um desafio pequeno, nós temos um desafio enorme de oferta de alimento daqui para lá. Logicamente a agricultura e o agronegócio brasileiro vem crescendo num ritmo bastante forte, né? Se a gente comparar, vou pegar só os números de safra, né? A safra de 2012, quando lançamos, até hoje já deu um crescimento de pelo menos, eu diria para você, entre 25% e 30%. Fora isso, você tem uma série de outras cadeias crescendo. A cadeia de carnes tem crescido bem, a de grãos já disse que cresceu bem, a cadeia de toda a parte de energia, vamos dizer assim, de açúcar, essa coisa toda. Então, o Brasil vem cada vez mais se preparando para isso. E um dos fatores importantes dessa preparação está em cima de pesquisa e desenvolvimento. Por isso, a participação da Embrapa é fundamental. Na área de inovação e tecnologia, tanto de máquina, equipamento, é outra área que nós evoluímos bastante nos últimos anos. E se a gente olhar para essa questão agora da agricultura digital, né, que vai ser fundamental para a gente poder fazer esse tipo de coisa, o Brasil também já avançou bastante. E não esquecendo, obviamente, da questão da sustentabilidade da produção, né, em questões ambientais. O Código Florestal, por coincidência, foi assinado em 2012. Então, de lá para cá também, em questão de sustentabilidade, o agronegócio vem fazendo a sua lição de casa muito bem feita. E até lá o Brasil deverá se tornar aí o principal player do agronegócio, né? Pra gente aqui, isso é rentável, é viável e a gente tem como, de fato, contribuir de forma positiva para isso, em primeiro lugar, sendo o principal player? Bom, com certeza, hoje a FAO diz que até entre 2025 e 2030 seremos o primeiro produtor mundial em termos de volume de produção. Já é um desafio enorme. E só vem confirmar a vocação do país, né? A gente sempre diz que se o Brasil tem alguma vocação, uma delas, né, está em cima da agricultura, do agronegócio, né? A agricultura, da pecuária, tá, do agronegócio como um todo. Então, eu tenho absoluta certeza que tanto o país, não só em termos de recursos, mas em termos de pessoas, de gestão, de agricultura e produção, está preparado para isso. Obviamente que todos os avanços de pesquisa, todos os avanços de tecnologia são necessários, né? Mas a gente vai fazer a lição de casa e o Brasil tem toda a condição de fazer isso, já tem demonstrado isso nesses últimos anos. E as políticas públicas vêm contribuindo também para isso? Esse é o esforço que a gente tem feito bastante. Política pública é fundamental, acho que mais do que política pública, programa de Estado, eu sempre digo que a gente precisa fazer cada vez mais projetos de Estado e não projetos de governo, né? E a gente tem feito um esforço muito grande para a gente preparar o Brasil também em termos de política pública, em termos de legislação, para que tudo que a gente faz no lado, vamos dizer assim, mais privado da produção tenha um suporte do lado público para que a gente possa junto chegar nesse desafio enorme que a gente tem para frente.
Essa foi a entrevista, então, com Luiz Cornacchione, diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, que foi uma das entidades realizadoras desse evento hoje aqui em São Paulo, juntamente com a Embrapa e a Associação Nacional de Defesa Vegetal. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com uma boa notícia para os pequenos e médios produtores de algodão aqui no Brasil. Não saia daí! O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora uma boa notícia. É esperado um aumento na produção, na produtividade e também no consumo de algodão no país. O que acena sobre isso é um grande projeto da Associação Brasileira dos Produtores do Setor de Algodão. Com isso, pequenos e médios produtores que tinham saído da atividade poderão retornar. É o que diz o Arlindo Moura, que é presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, em entrevista ao jornalista Walter Puga Júnior. Vamos acompanhar. Obrigado por ter vindo, doutor Arlindo. Recebê-lo aqui é sempre um prazer. Vamos falar sobre esse mercado de algodão para o Brasil. Com muito prazer. A nossa produção cresce rapidamente? A produção brasileira de algodão ela tem crescido no decorrer da última década. O Brasil, infelizmente, na década de 80, perdeu toda a sua produção de algodão. O algodão era mais centralizado no Nordeste, São Paulo e Paraná. Em função de uma doença muito ruim chamada bicudo, é um inseto. Amplamente divulgada na ocasião. Exatamente. Acabou com o algodão no Brasil. A partir do fim da década de 90, retomou a produção de algodão, não mais nessas regiões, aí no Cerrado. Hoje o maior produtor de algodão é o Mato Grosso. 60% do algodão produzido no Brasil sai do Mato Grosso. Tem a Bahia, o segundo maior produtor, e aí sim retomou o crescimento. No último ano, apesar da área plantada ter sido 3% menor que a safra anterior, a produção foi 20% maior, uma produtividade muito alta. Nós conseguimos 1.745 quilos de pluma por hectare. Ou seja, a produtividade melhorou muito. Muito. Para te dar uma ideia, a média mundial da produtividade do algodão é 800 quilos por hectare de pluma. A média americana, que é o nosso grande concorrente, nós somos o grande concorrente dos americanos, é 960 quilos por hectare. O nosso esse ano deu 1.745 quilos por hectare. Foi excepcional, um clima muito bom. Excepcional. Mas o clima ajudou? Ajudou muito. Para o próximo ano, nós estamos prevendo um crescimento de 20,3% na área plantada. Sai de 935 mil hectares para 1.230.000 hectares. E a produção, estamos um pouco mais pessimistas, um crescimento de 11%, porque a gente imagina que a produtividade talvez fique em torno de 1.645, em torno de 7% menos do que o ano passado, que talvez o clima não seja tão favorável quanto foi no último ano. Já conta com esse clima desfavorável que pode reduzir a produtividade aí? Se for favorável, nós vamos repetir acima de 1.700 quilos de pluma por hectare. É excepcional essa produtividade. Agora, não é hoje um trabalho mais de médio e pequeno agricultor. No passado, até alguns pequenos agricultores sobreviviam do algodão. Hoje, algodão exige investimento muito alto, não, presidente? Hoje o investimento para algodão é alto porque as máquinas de colheita são específicas. É uma máquina que custa em torno de $1 milhão cada uma. A algodoeira para separar o caroço da pluma também, investimento muito caro, hoje em torno de R$20 milhões uma instalação. Então, realmente são altos. Mas a gente tem buscado incentivar o crescimento do algodão. Eu voltei ontem à noite do Ceará, estivemos com o governador do Ceará, lá em Fortaleza, e estamos criando um programa lá para os pequenos produtores. A ideia é reunir pelo menos 200 produtores, filhos dos antigos produtores, para retomar. E são algo em torno entre 5 e 7 hectares por produtor. Ou seja, é possível também para o pequeno produtor aderir à produção de algodão novamente, mas isso é necessário uma parceria, né? Uma organização melhor. O que a gente está prevendo lá é que esses grandes investimentos de colheita e de beneficiamento fiquem com uma cooperativa, onde esses... Organizar os pequenos produtores. Exatamente. Aí eu acho que ele vai ser viável. É uma experiência nova.
e para agregar valor e renda àqueles pequenos produtores do Nordeste. Eu estou falando do Ceará, mas vale a mesma coisa para os outros estados do país. Exatamente. Perspectiva, então, é de retomarmos o mercado de algodão que nós tínhamos e a produção que nós tínhamos no passado. O senhor acredita nisso? Quando eu assumi a presidência da Abrapa, no fim do ano passado, nós lançamos uma ideia, não é um plano, mas estamos trabalhando como se um plano fosse, de dobrar a área plantada de algodão no Brasil nos próximos 5 anos. O ano passado, na safra anterior, cresceu 20% da produção, não cresceu a área plantada. Esse ano cresce a área plantada em 20%, da produção em 11%, então a gente está andando bem dentro dessa intenção de dobrar. Por que é importante dobrar a quantidade de algodão produzido no Brasil? O Brasil hoje não é o primeiro produtor, ele é o quarto maior produtor de algodão do mundo. É o quarto maior exportador de algodão do mundo, o quinto maior produtor. Então, a gente não é o principal, não somos o líder, como a gente é em soja, não somos o líder, como estamos nos encaminhando para ser no milho. Então, a gente gostaria de dobrar essa área plantada, com isso nós teríamos maior importância junto aos países compradores de algodão, principalmente países da Ásia. Bom, e essa campanha que o senhor tem levado adiante, que é Sou de Algodão, o que é essa campanha da Abrapa? Essa campanha nós lançamos no final do ano passado, no São Paulo Fashion Week, e o objetivo dela é aumentar o consumo de algodão, o share do consumo de algodão. Nas últimas décadas, o algodão tem perdido o share para os produtos sintéticos. Não tem diminuído o consumo, porque vai aumentando as pessoas e consumindo. A população aumenta. Mas nós temos crescido menos do que tem crescido os tecidos sintéticos. No Brasil, para dar um exemplo, nossa campanha ela visa só no Brasil. Os Estados Unidos têm uma campanha idêntica, foram desenvolvidas mais ou menos em conjunto. Sair de 54% hoje, que é a participação do algodão nos tecidos brasileiros, para 64%, subir 10 pontos percentuais. Mas isso é um projeto de longo prazo, não sai de uma hora para outra, e nós temos algumas coisas bem interessantes. As roupas infantis e cama, mesa e banho, 83% delas são feitas de algodão. A roupa masculina, 64% é feita em algodão. Quem compra cama, mesa e banho, quem compra roupa infantil e quem compra roupa masculina, normalmente é a mulher. Pelo menos lá em casa é a minha esposa que compra. E a mulher, quando compra a sua roupa, apenas 21% é de algodão. Ou seja, ela dá preferência para tecido sintético, por conta da cor, por conta do quê? Ao que se deve isso? A gente fez uma pesquisa para tentar entender isso. Um pouco é publicidade. Então é isso que vamos fazer. Esse nosso programa, ele abrange os estilistas, abrange as escolas de estilistas que formam estilistas, ela abrange a indústria têxtil, ela abrange todas as cadeias que trabalham com algodão, e a nossa intenção é chegar ao consumidor final para que no momento que ele chegue numa loja, ele peça o algodão de algodão, que ele saiba a diferença de um tecido de algodão de um tecido sintético. Ou seja, vamos avançar um pouco mais nesse mercado de consumo, vamos dizer assim. Esse é o objetivo, o uso de algodão. Nós já temos 11 empresas já que aderiram ao nosso projeto. Na segunda-feira vamos estar anunciando uma das maiores redes que está aderindo ao projeto. Agora no começo de dezembro? Nós vamos anunciar na segunda-feira, num almoço que temos aqui em São Paulo. E na quarta-feira estaremos assinando os convênios lá em Brasília. Ou seja, a campanha é para aumentar mesmo o consumo de algodão, aproveitando o aumento de produção e produtividade também. Essa grande loja, que eu ainda não posso falar o nome, porque a gente vai divulgar só segunda-feira, ela vai ter dentro das suas lojas, ela tem mais de 400 lojas no Brasil, ela vai ter o cantinho do algodão, para que a pessoa possa experimentar, tocar e ver a diferença, por exemplo, de uma blusa de algodão, de uma calça de algodão com uma calça sintética. Resumindo, o que o doutor Arlindo acaba de comunicar é que estamos num trabalho para aumento de área plantada, aumento da produtividade de algodão, da produção, e aumento do consumo. Sem dúvida. Ou seja, é um trabalho da Abrapa que envolve toda a sociedade. Toda a cadeia.
Infelizmente, a nossa indústria têxtil não tem crescido o consumo do algodão no Brasil. Então, o aumento que tem tido nos últimos anos, ele tem aumentado a nossa exportação. Mas estamos trabalhando também junto, e temos sido apoiados pela ABIT, que é a Associação da Indústria Têxtil, para que se aumente, sim, a participação do algodão nos tecidos que a indústria têxtil fabrica. Eu visitei no Ceará uma indústria que ela não tem nenhum produto 100% algodão, sempre misturado, né? E perguntei a ele, por quê? Ele falou, é o preço. E aí eu não consigo concordar que seja o preço. 1 quilo, o produtor vende 1 quilo de algodão por R$ 5,50, R$ 5,50, 1 quilo de algodão. Uma camisa, ela custa R$ 350 e pesa menos de meio quilo. Então não pode ser o preço do algodão, né? Ele não pesa tanto assim. Seria R$ 2,00, São outros custos que incidem sobre esse valor. Então, esse é o trabalho que estamos fazendo, buscar, primeiro, explicar ao consumidor que não é o preço, não é aí que está o problema. É que todo mundo, quando é algodão, valoriza, né? O estilista valoriza, o fabricante, o homem da loja. Então, é isso que a gente tem que dar uma mudada. Não pode o produtor receber tão pouco? Menos de R$ 5,00. Seu produto é super valorizado lá na ponta, lá no shopping, vamos dizer assim. Teria que ser também para o produtor. Mas o produtor não precisa ganhar mais que está. É um produto rentável para o produtor. É uma das melhores margens que deixa o produtor é o algodão, maior que soja, maior que milho, maior que o girassol, maior que sorgo. O que a gente quer é aumentar o consumo. Bom, e para o pequeno e médio produtor, daqui para frente, aliando-se a essa campanha de aumento do consumo e do incentivo também da Abrapa, mesmo o pequeno e o médio, bem organizado, bem estruturado, pode voltar ao mercado de algodão. Eles foram expulsos, né? Os pequenos e os médios foram expulsos praticamente desse mercado, depois da crise dos anos 80 que o senhor falou. Exatamente em função da crise do bicudo. Esses produtores, alguns buscaram outras opções, outros quebraram e foram trabalhar de empregados e tal. Então essa retomada é para que os netos e os filhos voltem a plantar algodão. Se pegarmos o exemplo da Índia, um grande produtor na Índia planta 1 hectare, 2 hectares, não mais que isso. E é possível que isso ocorra aqui também? É possível, aqui vai ocorrer. Na Índia também não é assim, não é só produtor de algodão. O algodão pressupõe uma rotação de cultura. Portanto, ele trabalha com algodão entre Exatamente. Eu diria assim, todo produtor de algodão, ele planta também soja e milho. Nem todo produtor de soja e milho planta algodão. Mas o ideal seria, porque se pegar uma rotação de cultura, 50% de soja, 25% de algodão e 25% de milho, é a melhor rentabilidade que esse produtor consegue nas suas terras. E cada ano ele está plantando aquele 50% que ele plantou soja, no outro ano ele planta soja e algodão e inverte. Então, a rotação de cultura é que possibilita nós eliminarmos uma série de pragas que existem em função da repetição soja, milho, soja. Então, teria três produtos para fazer a rotação de cultura. Bom, a oportunidade está aí para o produtor que desejar aderir a esse movimento aí nas áreas em que vale a pena investir em algodão. Agradeço a presença do presidente da Abrapa aqui conosco, Arlindo Moura. Encerramos essa entrevista. Voltamos ao programa. Muito obrigado. Uma boa notícia para os produtores de algodão, então, aqui do Brasil. Outra boa notícia para eles é que o preço da pluma vem subindo no indicador CPEA para o mercado físico. No último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço da pluma aqui no Brasil, isso com pagamento para 8 dias, aparece por R$ 2,43 de real por libra-peso. A alta no dia é de 0,26% e no acumulado do mês é de 0,84%. Isso o preço
da pluma do algodão no mercado físico, no indicador CPEA. Já no mercado futuro, o algodão teve queda hoje lá na Bolsa de Nova York. Os contratos entregues em dezembro caíram 0,63% e aparecem um pouco acima dos 75 centavos de dólar por libra-peso. Já os contratos com entrega em março caíram 0,84%, aparecendo por 72 centavos de dólar por libra-peso, e os contratos entregues em maio do ano que vem tiveram uma desvalorização de 0,66%, apresentando o valor de 73 centavos de dólar por libra-peso, todos eles nos últimos negócios. Algodão, portanto, em alta no mercado físico aqui no Brasil e em queda na Bolsa de Nova York. Daqui a pouquinho a gente volta com o fechamento do café, da soja e do milho para esta quinta-feira e também com a previsão do tempo para o resto do país. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6 horas e 9 minutos, horário de Brasília. E o dia foi de queda para o café, tanto para o café Robusta na Bolsa de Londres, quanto para o café Arábica na Bolsa de Nova York, também para o café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Eu vou começar destacando o café Robusta na Bolsa de Londres, que vinha em um movimento de recuperação técnica nos últimos 2 dias, depois de perdas significativas que aconteceram em função da entrada da safra no Vietnã, uma safra que promete ser muito boa, e hoje o café Robusta voltou a cair lá em Londres. Destacamos primeiro o contrato entregue em novembro, que foi o único dentro da estabilidade de hoje, e permanece em 1.793 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em janeiro tiveram uma queda significativa de 2,26% e aparecem por 1.726 dólares a tonelada. Contratos com entrega em março do ano que vem, em queda de quase 2% por 1.724 dólares a tonelada, e contratos entregues em maio em queda de 1,86% por 1.736 dólares a tonelada do café Robusta na Bolsa de Londres. Café Arábica, como eu já adiantei, também quedas ainda mais significativas do que o café Robusta na Bolsa de Londres. Os contratos entregues em dezembro caíram mais de 2,5% nesta quinta-feira e trazem o valor de $1,26 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos entregues em março do ano que vem, com desvalorização de 2,79%, passam para $1,28 por libra-peso. Os contratos entregues em maio tiveram a mesma queda de 2,79% e tem o valor de $1,30 por libra-peso, enquanto os contratos com vencimento em julho estão por $1,32 por libra-peso e nós não temos a variação deste contrato. Café BMF Bovespa, agora sim, café BMF Bovespa, também em queda, quedas bem acentuadas nesta quinta-feira. Os contratos entregues em dezembro tiveram uma desvalorização de 2,69%, passando para $157,30 a saca no ajuste atual. A boa notícia aqui, que pode ser uma boa notícia, é que nos últimos negócios, o contrato entregue em dezembro ficou acima, ficou em $160,90 a saca. Contratos entregues em março, queda de mais de 2,5%. O valor da saca passou de $165,75 ou cents para $161,50. Nos últimos negócios, o contrato entregue em março ficou ainda acima, $163,35 a saca. Contratos entregues em setembro do ano que vem foram 210 negociações para o contrato de setembro de 2018. Negociações hoje aqui na B3 em São Paulo, contrato que veio em queda, uma queda de 3%. O valor da saca, que no ajuste anterior aparecia por $166,75, hoje foi parar em $161,75, uma queda de $5 do ajuste anterior para o ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor da saca ficou um pouquinho acima, $162,65. Por último, contratos entregues em setembro de 2019. Lembrando sempre que setembro é mês referência no mercado do café.
em queda também, uma queda de mais de 2%. O contrato para setembro de 2019 passou de 177 dólares e 25 centavos para 172 dólares e 40 centavos a saca. Dia de quedas bem acentuadas, portanto, para os futuros do café, seja na Bolsa de Londres, café robusta ou café arábica em Nova York, também café BMF aqui na B3 em São Paulo. Quem vem por aí mais uma vez trazendo informações do tempo é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que destaca agora o centro-norte do país. O plantio da soja segue em andamento no interior do Nordeste, principalmente na Bahia. As áreas produtoras já passam de 80%. Agora a disponibilidade hídrica do solo já aumentou, principalmente aqui do oeste ao sul da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão e Piauí também. E nos próximos dias os cenários seguem bastante otimistas, pelo menos ao longo desta primeira quinzena do mês de dezembro, porque as chuvas começam a avançar aqui pelo interior do Nordeste, previsão de acumulados de até 30 milímetros do oeste ao sul da Bahia, Tocantins com até 50 milímetros. E essas chuvas devem ganhar mais intensidade ainda. Ao longo da segunda semana, entre o dia 6 até o dia 10 de dezembro, as chuvas seguem ganhando força, principalmente na Bahia. Nas áreas mais ao sul do estado baiano, acumulados de até 100 milímetros. E deve chover com volumes significativos na maior parte da Bahia, grande parte também do sul do Maranhão e Piauí e Tocantins. No decorrer da terceira semana, essas instabilidades no alto da atmosfera ainda vão conseguir garantir chuvas fortes entre o Tocantins, sul do Pará, todo o interior do Nordeste, alcançando até as áreas mais ao sul da Bahia. Então, essa primeira quinzena do mês de dezembro deve ser com cenários otimistas para os produtores de soja. As instabilidades conseguem avançar com chuvas volumosas, a fim de garantir a umidade do solo bastante elevada, favorecendo principalmente esse desenvolvimento das lavouras de soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Cenário positivo para os produtores de soja em função do clima, porque hoje os preços da soja, dos futuros da soja, tiveram queda lá na Bolsa de Chicago. Vamos começar destacando os contratos entregues em janeiro, que tiveram uma desvalorização de 0,68%. Nos últimos negócios, o valor para este contrato é de 9 dólares e 85 centavos o bushel. Contratos entregues em março, em queda de 0,64%, por 9 dólares e 97 centavos o bushel, e contratos entregues em maio do ano que vem, com desvalorização de 0,59%, ficaram em 10 dólares e 8 centavos o bushel. Já o milho começou o dia em queda hoje, mas reverteu o quadro no meio pregão lá em Chicago. Os contratos entregues em dezembro subiram 0,81% nesta quinta-feira. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de 3 dólares e 41 centavos o bushel. Contratos entregues em março, em alta de 0,63%, por 3 dólares e 55 centavos o bushel. Contratos entregues em maio do ano que vem, em alta de 0,62%, por 3 dólares e 63 centavos o bushel. E, por último, contratos entregues em julho do ano que vem, em alta de 0,47%, por 3 dólares e 71 centavos o bushel. Para fechar o programa de hoje, milho BMF negociado aqui na B3 em São Paulo, também em dia de alta nesta quinta-feira. Os contratos entregues em janeiro subiram 2,09% hoje. O valor da saca, que estava em R$ 31,53, passou para R$ 32,19 no ajuste atual, e nos últimos negócios ficou ainda 6 centavos acima, R$ 32,25. Foram 250 negociações para o contrato que vence em janeiro. Contratos entregues em março em alta de 0,72%, por R$ 33,75 a saca no ajuste atual e também nos últimos negócios. E contratos entregues em maio de 2018 em alta de 0,77%, por R$ 32,87 a saca também, tanto no ajuste atual quanto nos últimos negócios. Dia de queda, portanto, para a soja lá em Chicago e de alta para o milho aqui na BMF e também na Bolsa de Chicago. Com isso eu encerro o programa de hoje, lembrando que a gente volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Até mais!